nasce a Áurea Finance, uma holding de investimentos e inovação com o objetivo de reabilitação urbana e econômica. Uma fusão dos mercados imobiliário, financeiro e de inovação, a Áurea Finance consegue a segurança e a valorização dos investimentos. A Áurea é um sonho que nasceu unindo duas experiências, inclusive ela é inédita na América Latina, que é misturar o mercado imobiliário, principalmente esses imóveis degradados, com potencial de reabilitação urbana e valorização, com as startups. Ou seja, a gente pega um patrimônio que tende a se valorizar e pega as startups que têm tendência de valorização exponencial e a gente mistura os dois riscos e retornos. Mas tudo isso começou num sonho, que foi contagiando os sócios e que foi unindo pessoas tão experientes e tão fantásticas a essa causa, esse sonho. Porque ganhar dinheiro é legal, mas ganhar dinheiro impactando o mundo e modificando gerações, transformando o futuro, é muito mais legal. Áurea Finance, financiando e inovando ideias transformadoras. Feliz por ter realizado essa ação aí, a adesão que nós tivemos da nossa turma da Baixada, os moradores, os nossos hóspedes, moradores aqui da Ponta da Praia, toda a nossa vizinhança, resgatando uma tradição aí de Copa do Mundo, que é pintar a rua e junto com a prefeitura, com o Fundo Social, conseguimos essa ação em conjunto aí, deixamos essa rua prontinha para os nossos artistas, torcedores, mostrar um pouco da paixão que eles têm pela Copa do Mundo, em especial pela seleção brasileira. Realizou essa ação aqui para toda a cidade, comunidade santista, resgatando aquela tradição de pintar a rua e colorir com as cores da nossa seleção para o Brasil, é claro. Vamos lá, uma ao Hexa. E quero agradecer a todo mundo que compareceu, o evento foi show, a rua tá linda, tá toda colorida, realmente muita criança, muita família interagindo com toda a comunidade, onde a gente agradece aí todo o apoio e vai Brasil! Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, dos programas da série de final de ano que nós estamos fazendo para comemorar essa fase, e nada melhor do que falar de fase de final de ano, mês de dezembro, para falar de turismo. E o programa de hoje vai tratar justamente da agenda turismo, turismo de negócios, capacidade e infraestrutura do setor. E para falar desse tema que a gente recebe hoje o nosso amigo e empresário aqui, administrador do Hotel Comfort, o Matheus Cabal. Matheus, muito obrigado pela tua participação, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, espero poder contribuir com vocês. Estou à sua disposição, vamos para o bate-papo. É isso aí. Quem vai comentar com a gente o programa dessa semana é o jornalista Douglas Gonçalves. Douglas, que já se tornou um comentarista contumaz aqui, está até de amarelo hoje, né, comemorando aí os jogos da Copa, né, Douglas? Seja bem-vindo mais uma vez. Uma cor mais agradável, né? Mas você sabe que comentarista ele tem um papel preponderante, que é fomentar, provocar, né? E tentar trazer temas importantes. Mas com o convidado aqui à minha esquerda, eu acho que eu vou aprender mais do que provocá-lo. Maravilha. Matheus, você está há pouco tempo de volta no Brasil, né, Matheus? Você ficou um tempo nos Estados Unidos e voltou para o Brasil aí para administrar o Comfort. A gente está falando do Comfort Hotel, nós estamos nos estúdios do hotel, que é uma parceria do Hotel Vip Digital, Protagonismo Cidadão, e o Comfort, que é a sede das instalações desse estúdio aqui. Como é que está esse retorno, Matheus? Como é que você está vendo o Brasil nesse momento aí tão conturbado? Primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Sejam todos bem-vindos ao Comfort.
Para nós é uma alegria essa parceria, poder ter desenvolvido esse estúdio, que eu falo brincando, né? Essa sala digital, que é quase um estúdio de televisão. Aqui os nossos clientes, né, os interessados, hoje é muito comum influencer, esses digital, a mídia social hoje, quer dizer, é um caminho sem volta, você gostando ou não. Então nós preparamos aqui com muito carinho e com a parte técnica, com a competência dos parceiros aí da Tela VIP, poder proporcionar para os nossos clientes, para o Santista, para quem está interessado em se desenvolver hoje como youtuber, como um social influencer, um social media, nós temos aqui essa sala aqui no hotel com toda a comodidade, conforto, manobrista, serviço de room service, segurança, descrição, enfim. E eu poder hoje estar aqui no nosso hotel, poder colaborar com um programa tão bacana quanto o de vocês, me deixa extremamente feliz, satisfeito e honrado. Vamos agora para a tua pergunta, né? Depois desse lero-lero aqui, desse jabá que eu fiz aqui da nossa sala digital, desse... Introdução, mas... mas é bacana mesmo, é bacana mesmo. É uma estrutura que poucos hotéis, na nossa região, você é uma pessoa que viaja o mundo, né? Mas na nossa região não tem uma estrutura justamente para aquela pessoa que quer fazer uma divulgação, que vai fazer um evento, ou seja, equipamentos de primeiro mundo. Eu trabalho em TV já há algum tempo, ou seja, você tem uma tecnologia à disposição. Esse é um diferencial do Comfort. Eu digo mais, viu, Douglas? Eu recebi o Marcelo Negrão no sábado. Um abraço para o Marcelo. Ele que é publicitário. Sim. Ele está numa cidade turística, que é Águas de São Pedro, e ele falou o seguinte para mim. Circuito das Águas. Semana passada. Ele falou, olha, eu desconheço que tenha no Brasil algo parecido. Achei genial essa proposta, essa ideia. Ele falou para mim na semana passada. E hoje ele mandou uma mensagem para mim o seguinte, olha, eu estava em Vitória do Espírito Santo, conversei sobre isso com um grupo e eles já querem fazer a mesma coisa lá. Como é que é isso aí? Eu falei, cara, segura, porque da minha parte eu não tenho condição de ir para lá agora, mas veja como é que é o negócio. Ele falou, cara, genial isso daí, fantástico. Então, não sei se é só na Baixada, né, Douglas? Eu acho que vai ter mais gente copiando no Brasil. Mas é natural. Mas o Comfort deu start aqui na região. Acho que a gente está na vanguarda. Boas ideias ser copiada para nós não tem nenhum problema e a gente não tem dúvida nenhuma. Na Baixada nós somos o único hotel. Nós sabemos que tem alguma coisa muito parecida na capital, em São Paulo, mas a gente pode proporcionar isso até para o próprio paulista, porque aqui acaba sendo um valor mais acessível do que o custo de São Paulo. Então nós estamos extremamente satisfeitos. Confesso que o resultado final ficou muito maior do que eu imaginava. A gente pensava uma coisinha mais amadora e realmente nós estamos uma estrutura muito profissional. Fica aqui o convite, está vendo como nós estamos gravando? Fica aqui o convite. Mas vamos para a pergunta. Realmente, voltar para o Brasil foi uma delícia. Vocês podem não acreditar, mas está sendo uma delícia. São 10 anos que eu morei fora, né? Eu fui para os Estados Unidos há 9 anos, quase 10 anos, há 9 anos e alguma coisa. Morei um ano na Califórnia, no San Diego, um dos melhores lugares que eu conheci na minha vida. 9 anos na Flórida, lá eu fui gerente de hotel, a gente desenvolveu o hotel, enfim, sempre trabalhando com um negócio imobiliário hoteleiro, como eu já fazia aqui no Brasil. Então, aprendizado nos Estados Unidos, lá minha família nasceu, cresceu, se desenvolveu, enfim, mas chegou a hora da gente fazer, foi uma decisão muito pessoal e familiar de fazer o caminho inverso, de trazer um pouco da cultura do Brasil. Eu amo o Brasil, tudo que eu realizei, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu acredito, eu tive aqui no Brasil, foi desenvolvendo aqui no Brasil. Então eu sou um apaixonado, eu sou talvez até um sonhador com relação ao Brasil. Sou muito feliz aqui, mas infelizmente para os meus filhos os Estados Unidos é melhor. Eu não tenho como fugir disso. Então para mim a família América é melhor. Para mim, sendo egoísta, então a gente tentou unir o útil ao agradável. Nós voltamos para um período determinado, do qual eu tenho alguns objetivos nesse período, principalmente pessoal, a família, se envolver com os meus pais, com os meus sogros e, enfim, ter o contato mais íntimo, conhecer e quebrar paradigmas do Brasil. Então meus filhos nunca viveram no Brasil, eles estão vivendo, aprendendo português, estão estudando, estão se apaixonando como eu sou. Então estou muito feliz mesmo que num curto espaço de tempo eu estou tendo bons momentos aqui. Então eu estou conseguindo mostrar para ele que o Brasil é ruim, mas é bom. E mostrar do que é bom, tirar a melhor coisa que tem do Brasil para eles. Então está sendo muito importante para eles e eu acho que
que cultura nunca é demais. Então a forma de eles estarem aqui, querendo ou não, o Brasil está entre as maiores economias do mundo. Nós estamos aí num estado que é entre os maiores estados desenvolvidos do mundo como um todo. Nós somos uma economia forte, um país forte, respeitado. E quando, mesmo a gente voltando para os Estados Unidos, meus filhos se desenvolvendo lá, que é o que vai acontecer, eles vão ter um conhecimento da América Latina, eles vão ter um conhecimento da América do Sul. Então o ganho que eles vão ter de saber o que é o Brasil, de ter o domínio do idioma, de ter o conhecimento cultural, vai ser muito positivo para eles, porque não tem nenhuma empresa no mundo que não queira estar aqui, ou de uma forma institucional, porque é obrigado a ter, ou de uma forma de ganhar dinheiro também. Então, tentando te responder, está sendo muito positivo, está sendo melhor do que a gente imaginava esse primeiro momento de adaptação. Nós chegamos em julho, então não estamos falando ainda, estou com menos de 6 meses aqui, estou feliz. Meus filhos estão felizes, minha família está feliz e, de novo, eu sou apaixonado pelo Brasil. Então, mesmo esse momento conturbado, para mim, que eu não tô amargurado. Então, eu acabei de chegar, para mim, sabe quando você chega aqui, o filho é novo, tudo o filho é bonito? Você está na fase da empolgação ainda, né? Eu estou na fase da paixão, voltando para aquele momento da paixão. Agora, Douglas, o Matheus falou para nós aqui nos bastidores, essa questão toda de como que as figuras institucionais do Estado atuam em algumas políticas que são importantes para o desenvolvimento. Eu queria o teu comentário, que ele comentou o seguinte: país que mais faz turismo, nosso tema é turismo, estamos falando de turismo de negócios, não tem ministro de turismo, talvez tenha um dos estados com o showbiz desportivo mais desenvolvido do mundo, não tem ministro do esporte. Como é que você enxerga isso? A gente, de alguma forma, está fazendo com que a participação da política esteja inibindo a atuação do setor privado? Como é que você vê essa observação que o Matheus fez? Agora, Matheus, existe sim um ministro do turismo, eu esqueci o nome dele, eu acho que é Gilson, esqueci o sobrenome dele, um ministro do turismo, inclusive ele já percorreu vários estados, ele toca sanfona. Você está falando do ministro do Brasil. No Brasil. O comentário que ele fez foi em relação aos Estados Unidos, né? Não, eu quero trazer essa discussão aqui para o Brasil. Os Estados Unidos ele conhece bem mais do que eu, né? Ou seja, e a gente está tendo uma atenção especial por parte do ministro até em mostrar o Brasil de uma forma mais competitiva, algo que eu nunca vi. E quando você falou muito rapidamente que você veio para o Brasil num momento muito delicado, onde a gente está vendo essa polarização, essa discussão, esse clima ainda um pouco acirrado pós-segundo turno, né? A gente não pode esquecer que a gente também vai ter um desafio com relação ao novo governo, se ele vai dar uma atenção ou não ao turismo. E outra, a gente perdeu muito rapidamente o termo globalização no início do século XXI, que no meu entendimento também deveria trazer a globalização de vários temas, entre elas o turismo. Então, eu, como comentarista, eu quero fazer uma pergunta para você. Você chegou aqui em julho, você vai ficar um determinado período e acredita até, já como visionário, né, que os teus filhos eles vão estar aí caminhando rumo à América do Norte, né? Mas vão ter uma noção latina do que é a nossa América Latina aqui e principalmente o Brasil. Como você consegue avaliar o turismo que é feito lá fora e o turismo do Brasil em termos de atrativo para conhecer países como o nosso? Não, é uma pergunta de fácil resposta. Vou tentar, não é fácil não, e eu te falo o porquê. E para mim é muito fácil, ou meio que automático, comparar Brasil e Estados Unidos. Eu tenho 10 anos, quer dizer, eu não sou um americano, mas eu vivi nos Estados Unidos, fiz negócio, tenho negócio lá, enfim. Então me deixa um pouquinho mais, vamos dizer assim, preparado para falar mais longe de ser um expert dos Estados Unidos, do mercado norte-americano. Vou tentar fazer por etapas isso. A primeira coisa, é muito difícil você querer comparar não só o turismo, mas querer comparar qualquer coisa com relação aos Estados Unidos. Por várias razões. Primeiro, o tamanho de economia.
PIB americano é 13 vezes o PIB brasileiro. Então, um ano dos Estados Unidos são 13 nossos. Então, aqui no Brasil, a gente tem 5 mil hotéis, entre hotéis independentes e hotéis de bandeira, né? De redes internacionais, enfim. Nos Estados Unidos eu tenho 50 mil. Só para ter uma ideia, lá em Orlando, só na cidade de Orlando, são mais de 125 mil quartos. Eu não tenho isso de quarto no Brasil todo, praticamente. Eu fui gerente geral de um hotel só no meu quarteirão, não é no meu bairro, na minha região, eu tinha 3.200 quartos no mesmo quarteirão competindo comigo. Quer dizer, então, o mercado norte-americano, o mercado dos Estados Unidos, de novo, é a maior economia do mundo. 25% do que acontece no mundo acontece nos Estados Unidos. Superando a Europa? Superando a Europa, quer dizer, então, quer dizer, segundo é a China, né, que está vindo e a passos largos e podendo, num prazo menor, passar inclusive a economia americana, mas na hora que você vê a per capita, não dá. Você vai dividir a economia americana por 350 milhões, você vai dividir a economia chinesa por 1,5 bilhão. Então na hora que você vai ver per capita, é covardia de ver o negócio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, seria leviano da minha parte querer comparar Brasil com os Estados Unidos. Primeiro, grande referência é o tamanho da economia. Estou falando 21 trilhões de dólares de PIB, quando 1,9 trilhões de dólares. Nós estamos falando de uma economia onde tem uma Constituição que foi construída há 300 anos praticamente, tem 20 e poucas emendas, com pouquíssimas alterações, e dentro de um país que tem uma Constituinte em 1985, 88, nós temos já país, tem 120 e tantas emendas. Nós temos um país, os Estados Unidos, que tem basicamente 2 partidos políticos claramente definidos em suas ideologias. O democrata, onde ele tem um viés mais social, mas ele está lá explicando, você sabe exatamente quando você vota no Partido Democrático o que vai te encontrar. E você tem o republicano, com bem claro o que vai te encontrar, cara. E aí você vem para o Brasil, onde você tem 32 partidos políticos, que o cara é militante hoje do partido A, amanhã ele é do B, do C. Então a ideologia política não existe, essa é uma outra diferença. A outra diferença é os Estados Unidos trabalham por federação, cada estado é independente. Eu tenho uma Suprema Corte por estado, além da Suprema Corte Federal. Então os estados, eu sei qual que é o estado mais republicano, eu sei que eu vou encontrar no Texas, eu sei que eu vou encontrar... Isso fortalece o estado, exatamente. Então, cada estado tem sua legislação com relação ao álcool, sua pena de morte ou não. Lá eles têm federalismo de fato, né? Então, e mais do que isso, se eu como indivíduo, eu tenho convicções com tendências mais republicanas, eu busco morar em estados com tendências mais republicanas. Se eu tenho uma tendência mais social, eu busco morar em estados com tendência, então, ou eu vou para Califórnia, ou eu vou para o Texas, ou eu vou, sei lá, para North Carolina, South Carolina, e aí vai. Então, eu não quero fugir da resposta, mas eu quero dizer, seria muito perigoso e leviano fazer uma comparação. Então, o que eu posso dizer para você, eles estão luz à frente da gente. Não estou dizendo que a gente não pode chegar lá, mas a mudança tem que ser uma mudança cultural, uma mudança de posicionamento, de patriotismo, de relação, eu vou dar até exemplos talvez ridículos, mas me preocupar primeiro com a minha vizinhança, com o meu mercado primário, com a minha comunidade. O impacto maior que o prefeito tem, né, vamos dizer assim, o major, né, o contato tem sobre a vida do americano é muito maior do que do presidente. O presidente ele vê muito mais a coisa institucional, o relacionamento com o mundo, a parte da economia internacional do que com o dia a dia do americano. Então a maior interferência que eu tenho é o que o condado define, o que o governador define. A gente vê no Covid, estado que liberou isso, que não liberou aquilo, que permite essencial funcionar, que não permite. Então isso talvez o mundo tenha percebido como é a variação e como é importante isso. Então, de novo, sem querer ser redundante, é muito difícil fazer uma comparação, porque eu não estou comparando A com B, eu estou comparando A com BCDF, GH e J, e aí vai. A comparação era muito desproporcional. Desproporcional. Agora, só para complementar também, quando sempre fala que isso é a médio e longo prazo para que o Brasil possa ter um destaque com relação à política do turismo, tem um outro aspecto também. Eu percebo que nós brasileiros nos encantamos mais em saber quando os turistas internacionais vêm ao Brasil.
dá a impressão que eles ficam assim maravilhados no que eles encontram e a gente fica vivendo de sonhos, né? Que legal, futebol, praia, comida, tá? E só vamos ficar nisso. É o que há uma época atrás, você vai lembrar muito bem, que nós reclamávamos dos veranistas. De fato, eles sumiram, não tem mais aquele farofeiro, né, que vinha aos finais de semana. Mas a gente também não teve um crescimento do turismo, principalmente o turismo de negócio, o turismo até o histórico, que é uma característica das nossas cidades aqui da nossa região, entendeu? E somos uma região metropolitana. Então, de quem que você acha que deveria provocar uma transformação nessa área tão importante que é o turismo? Dos governos, né? Ou da iniciativa privada? A iniciativa privada, sem dúvida nenhuma, faria uma diferença maior, na minha opinião. Mas eu vou aproveitar uma brechinha. Você comentou de que a expectativa, alguma coisa nesse sentido, de que a gente fica encantado. O que os estrangeiros falam da gente. Com o número de turista internacional que a gente está buscando, se cresce ou não cresce, o estrangeiro vem. Pois bem, o maior destino turístico familiar do mundo chama-se Orlando, que é onde tem os parques temáticos. E foi lá que eu vivi, fui gerente de hotel, a gente desenvolveu o hotel. Antes da pandemia, esse número já superou a pandemia, mas até 2019 oficialmente 75 milhões de visitantes ano. 75 milhões. É mais ou menos como 350 mil pessoas chegando todo dia no destino. Detalhe, a cidade de Orlando tem 350 mil habitantes. Seria como se tivéssemos Orlando todo dia dentro da própria Orlando chegando. Então a gente vê que o conflito e tal. Primeira coisa que tem, primeira curiosidade que tem, desses números, 92% turismo doméstico. É o americano que viaja para Disney. É o americano que viaja para fugir do inverno e pegar o calor de Orlando, pegar as atividades outdoor, os parques, o RV, enfim. É por isso que o segundo maior parque hoteleiro está em Orlando, que eu falei 125 mil quartos. Então, o destino, mas a gente fala 8%, só que 8% de 75 milhões, nós estamos falando, gente pra dedéu chegando em Orlando, 6, 7, 8 milhões de pessoas do resto do mundo vindo direto para Orlando. Fora os que descem em Nova York e vão, mas falando que vem direto para Orlando. Ainda assim é quase 1 milhão de pessoas chegando lá todo ano. E o brasileiro tem uma demanda muito significativa, são 2 milhões mais ou menos de brazuca indo, passando pelos parques temáticos, ou era esse número, agora ainda a gente não tem quantidade de assentos em voos retomados desde o Covid, mas até 2019 era. Então a primeira grande coisa que tem é o turismo doméstico. E por que o turismo doméstico acontece? Primeiro porque é o poder aquisitivo. Então o americano tem o poder aquisitivo de poder viajar. E você sabia que o americano só tem uma semana de férias por ano, né? Ele não tira 30 dias. Tem, lá não tem seletista, você ganha por dia trabalhado, por hora, não tem mamata. Exatamente. E normalmente é uma semana mais do que seu benefício, é uma negociação de empresa com o empregado. Então, obviamente, tem as suas regras e tal, mas isso não dificulta a vida do caboclo. O cara, de novo, 92% é o turismo doméstico. O Brasil em si, o turismo doméstico é muito pequeno. Salvo engano, depois eu preciso até checar essa informação, mas a minha memória aí me fala alguma coisa assim. O Thanksgiving é o maior feriado americano. O Thanksgiving é ação de graça. É mais forte que o Natal, que o Réveillon. É onde as famílias se encontram. O americano... Foi agora em novembro, né? O Thanksgiving movimenta mais de 100 milhões de pessoas entre os aeroportos dos Estados Unidos. É basicamente, só o Thanksgiving, metade do que, numa única semana, metade do que movimenta todos os aeroportos do Brasil. Então, fora o Thanksgiving, quer dizer, eu só não estou louco, são 500 milhões de passageiros em todos os aeroportos. O aeroporto de Atlanta, só o aeroporto de Atlanta, 112 milhões de passageiros passam pelo aeroporto de Atlanta. Então, você tem o mercado doméstico americano forte, principalmente porque economia, simplesmente. O americano tem dinheiro para viajar, ele viaja. Segunda coisa, infraestrutura. Então, quantas road trips eu não fiz? Eu já catei o carro, saí de San Diego, fui para Orlando, de Orlando já catei um RV, fui até Connect, já fui de carro para Pensilvânia. Então, eu adoro fazer road trip, eu adoro pegar minha família e colocar e sair conhecendo, desde que você tenha tempo, obviamente, para fazer isso. Você tem infraestrutura. A cada 5 milhas você tem McDonald's, Olive Garden, Hotel Hampton Inn, Days Inn, Ramada, você tem hotel bom, ruim, hotel de 3
dígitos de diária, de 2 dígitos de diária. Então você tem toda uma infraestrutura que permite eu colocar meus 2 filhos dentro do carro e minha mulher, que não vai falar 15 horas viajando, mas eu tenho condição de ficar parando onde a gente decidir, estou cansado, vou parar, vou conhecer essas cidades. As cidades, elas se preparam para o turismo, elas criam a igreja, ela faz aquilo ser um evento, ela faz o museu ser um evento, ela tem orgulho de mostrar a origem da cidade, é uma cidade de 15, 20 mil habitantes. Então, o americano vive também do turismo. Isso é muito, muito importante. Eu acho que é muito claro para essa questão do turismo de experiência, né, que é uma coisa que a gente fala muito. Mas eu queria puxar para cá, Matheus, até para a gente poder falar mais um pouquinho da região pela tua ótica. Como é que você vê essa questão da nossa infraestrutura? Com base até na tua experiência, pelo que você já viu aqui com um profissional que é gestor de equipamento hoteleiro. A gente está em que patamar hoje, em termos de infraestrutura, quando a gente falar de Santos como destino para turismo de negócio? Olha eu fugindo da resposta de novo. Os caras vão desligar a televisão. Faz 10 anos que eu estou fora do Brasil. Então a minha referência é uma referência de 10 anos atrás. E eu sei que a infraestrutura mudou muito. O antigo ministro, inclusive, fez muita coisa, que é o atual governador eleito. Desenvolveu bastante, principalmente a parte rodoviária. Mas eu, durante 10 anos, eu viajava o Brasil todo como developer, como desenvolvedor. Então, eu vou te falar até 2013. Até 2013, eu descia em Salvador para chegar no Rio Grande do Norte, para chegar... Vou antes, João Pessoa, na Paraíba. Eu adoro dirigir. E eu acho que quando você dirige, você conhece mais as coisas. Você vê desenvolvendo. Você passou aqui, 3 meses depois você vê uma fábrica, você vê um condomínio saindo e tal. Mas eu tive que desistir, porque 2 vezes eu rodei com o carro, porque eu fugia do buraco, pegava o buraco maior ou menor e acabava naquelas BRs. Então não é... E eu vou falar para você, vistas maravilhosas. Você sai de Salvador e você passa... Aquele litoral de Maceió, de Alagoas, não Maceió, desculpa, é um Caribe, praias lindas, coloridas, mas que eu nunca coloquei minha família dentro porque a infraestrutura não era positiva. Posto de gasolina, você não tinha um bom posto para uma parada, para uma boa comida, você não tinha uma hotelaria bacana no meio do caminho. Então, essa é a minha imagem de 10 anos atrás, que se Deus quiser é uma imagem que está atrasada, a gente deve ter tido alguma melhora em cima disso. Mas a beleza que nós temos, ela deveria gerar números muito melhores para o turismo. Eu deveria, antes de pensar... eu conheço Pantanal, Amazônia, enfim, eu sou um cara que conheço bem o Brasil. É um pouco desatualizado agora, mas eu acho, por exemplo, Foz do Iguaçu, Parque Nacional de Cataratas, um dos melhores... Aqui na região, o que você acha que afasta o turismo de negócio para essa região aqui? O que você acha que vê como um principal gargalo hoje, que evita, ou que cria dificuldade para que a gente consiga trazer eventos de negócio para cá? Eu acho que um aeroporto sempre ajuda. Então, por exemplo, quando a gente tem hoje aqui em Santos, agora voltando aí para o nosso foco, a gente tem hoje um importante equipamento que é o Convention. Nós temos o BlueMed Convention Center, que é uma área de convenções moderna, nova, numa localização muito bacana, no sentido de toda a revitalização que aconteceu da Ponta da Praia, Mercadão do Peixe, enfim. Então eu tenho um equipamento hoje de convenção, de evento, muito bom, mas muito bom, sem medo de errar mesmo. E ele acaba competindo com outros centros de convenções. Então, obviamente, até porque as grandes convenções elas são itinerantes, é difícil você ter, porque o cara quer aproveitar e explorar a cultura, explorar o conhecimento de cada cidade. Então, sei lá, Santos deve competir com São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, enfim, grandes cidades, grandes capitais. E a desvantagem nossa é de não ter um aeroporto. Quer dizer, tudo bem que por mais que eu desça em Congonhas, eu pegando um ônibus aí, fazendo um fretamento, trazendo uma logística, eu estou a 45 minutos daqui, às vezes é mais rápido descer em Congonhas e chegar em Santos do que sair de Congonhas e ir para algum lugar em São Paulo, mas eu não tenho o conforto de um aeroporto. Então esse seria aí você perguntar, Matheus, o que é um ponto que poderia ser um problema? Mas em compensação, eu tenho um monte de coisa positiva em Santos que faz, por que o cara vai descer em São Paulo e pegar ainda um fretamento e vir? Atividades outdoor, segurança, custo-benefício, é muito mais barato fazer um evento na cidade de Santos, o metro quadrado é mais barato de locação, os custos de equipamento, enfim, a hotelaria é mais barata do que nos grandes centros.
Mas tentando te responder, acho que é isso. Um aeroporto é um divisor de águas na escolha de uma logística para um grande evento. Agora, Matheus, você sabe, eu procuro sempre ser um pouco crítico. E quando eu faço a crítica é porque eu acredito que nós estejamos, quando eu digo nós, profissionais liberais, formadores de opinião, nós estamos um pouco cansados de fazer determinadas cobranças e não ver ela acontecer. Eu vou dar um pequeno exemplo. Vamos pegar esses seus 10 anos para cá, de 2012 para cá, muitos congressos para discutir, vamos supor, o Porto de Santos, congresso para discutir a importância do turismo, congresso para discutir a viabilidade, né, da ligação seca entre Santos e Guarujá, congresso, inclusive, para discutir a importância do aeródromo do Guarujá, que está para praticamente sair, teve um outro que está paralisado ali no Itaim, no Litoral Sul. E onde eu quero chegar? Todas essas discussões, elas nunca prosperaram em algo de concreto. E aí a gente fica sempre patinando em saber quem que poderia dar respostas para esse engajamento e otimizar e melhorar uma região tão próspera que a nossa. Você falou muito bem do Centro de Convenções, Blumed, que é o Centro de Convenções que fez parte dessa remodelação da Ponta da Praia, mas eu fico imaginando, independente de um turista ou de um paulista ter que vir de fretado aqui para a Ponta da Praia, e se ele de repente quiser, depois de um evento aqui no Congresso, ficar no Casa Grande Hotel, ele vai pegar a fila da balsa? E se de repente ele quer, não, eu quero conhecer Peruíbe. Como é que ele vai chegar até Peruíbe? Ele vai ter que passar para o Praia Grande, pegar aquela estrada para poder chegar, ou seja, tem um problema também de locomoção, um problema viário. Nós estamos na segunda etapa, que ficaram de entregar no final do ano, que não vão entregar, do VLT, e não se falam numa ligação para poder trazer o Litoral Sul mais aqui para o centro do nosso. Em cima dessa pergunta, eu quero completar a pergunta do Douglas, Matheus, falando o seguinte: as pessoas sempre argumentam que aquela história do biscoito, que ele vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? O turista não vem porque não tem infraestrutura, ou não tem investimento em infraestrutura porque você não tem demanda de turismo. E aí fica nesse dilema, o que fazer? Porque o que o Douglas está falando é uma questão de infraestrutura, de mobilidade e uma série de outros problemas que a gente acaba não enfrentando. Perfeito. Porque fica diante desse dilema. Não, mas não tem demanda, né? Não tem aeroporto porque não tem demanda, não tem o túnel porque não tem demanda, não tem, enfim. Como é que enfrenta isso? De novo, o poder público é uma incógnita sempre. Então é muito difícil poder, obviamente que a responsabilidade dessa infraestrutura tem que ser do poder público ou através dele diretamente, a arrecadação de impostos que ele muito faz, ou através de iniciativas com apoio da iniciativa privada. Então é muito difícil poder falar sobre por que não sai A, não sai B, não sai o túnel, não sai a ponte ou não sai o aeroporto. Mas a única coisa que eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que no caso de turismo e no caso da localização de Santos e da história de Santos, eu não tenho dúvida que tendo vende mais. Agora, para vender mais, eu preciso ter. Então, a dúvida da Tostines para Santos, eu posso ter a dúvida da Tostines para outras coisas, mas para o lado do turismo de Santos, não. E eu vou te falar o porquê que eu tenho essa certeza. Primeiro que nós estamos, de novo, a 45 minutos da cidade mais rica, mais preparada do Sempre Brasil. falo isso também. Então o meu poder aqui, aquisitivo... Tá do lado. Eu falo assim, por que a Europa se dá bem? A França com muito turista, Portugal com muito turista, porque os vizinhos lá são ricos. Então você catar um trem 2 horas, está em Paris e depois está ir para Lisboa, 60 euros você vai e faz. No nosso caso, a gente tem que fazer medidas proporções, me desculpa, eu não estou falando que nós estamos cheios de portugueses, franceses em São Paulo, e de fato nós estamos, porque fora de Portugal, a maior colônia portuguesa está em São Paulo, fora da Itália, a maior colônia italiana está lá, fora do Japão, a maior colônia está lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos o vizinho rico. E mais do que isso, e aí é um legado muito do Covid, dentro de uma tragédia tem alguma coisa boa que a gente tem que aprender, o Covid ele nos trouxe, isso de forma geral, tanto aqui, principalmente para o cidadão, né, para as pessoas, acho que ele deixou esse legado de saber aproveitar a vida. Então eu não preciso mais esperar 1 ano, 2 anos para fazer aquela minha viagem do sonho. Eu preciso ir para o Aruba, eu só sou feliz se eu for para o Aruba. Tem que ir, acho que tem que conhecer,
tem que ir para Cancún, tem que ir para Alagoas, Mateus, mas se eu tenho o final de semana disponível, por que eu não vou aproveitar e não vou descer? E se eu tenho Santos com uma infraestrutura de shopping, de hospital, de tudo isso, por que eu não vou de Santos, passo o dia no Guarujá, se eu tenho uma infraestrutura bacana, vou para Peruíbe, quer dizer, toda a Baixada ganha com isso. Não é que eu tiro de Santos o cara que quer ir para o Guarujá, pelo contrário. Perfeito, em cima disso que eu quero te perguntar. Foram feitos alguns investimentos no setor hoteleiro aqui, abriram-se novos leitos. Pelo pouco que você viu, o tempo que você está aqui, você acredita que esse retorno já está ocorrendo? Há alguma frustração no setor? O que você está percebendo nesse pouco tempo? Separar então essa leitura minha. Bom, ele chegou em julho, não sei se deu tempo. Não, o que eu digo é o seguinte, Santos é uma cidade, vamos arredondar, 500 mil de habitantes? Por aí, 480. Vamos só arredondar, 450, 500 mil de habitantes. Se você olhar para o Brasil, cidades desse porte com infraestrutura hoteleira parecida com Santos, e eu desconheço, Santos tem 7, 8 hotéis de bandeira internacional. Então nós estamos falando aí de mais de 1.000 quartos de padrão internacional. Se eu pegar cidades com 500 mil de habitantes, Ribeirão Preto um pouquinho mais, Londrina, Maringá, ninguém tem Campinas. 7. Campinas é 1 milhão. Campinas ainda tem um parque hoteleiro razoável. São José dos Campos tem um parque. Né? Mas cidades entre 500, 600, 700 mil habitantes, ou vamos falar de 400 mil a 700 mil, não tem o parque hoteleiro de Santos. Então, em termos de equipamento hoteleiro de qualidade, nós estamos proporcional, muito bem servidos. Então, nesse ponto, eu acho que a Baixada, a cidade de Santos especificamente, está bacana. E se você for para o outro lado da ponte que não tem, do outro lado da balsa, você vai para o Guarujá, você também tem mais 3, 4 equipamentos hoteleiros de primeiro mundo. O Sofitel, Jequitimar, por exemplo, que vocês comentaram aqui, Casagrande, são um desses equipamentos que aceitaria o overflow daqui para um evento, ou eles mesmos têm uma estrutura de eventos, enfim. Então, equipamento hoteleiro, a Baixada está acima da média te respondendo. Retorno do investimento, aí já não. Aí você já começa a falar, o cara que é dono do hotel, do quartinho, mas isso não é um problema de Santos, isso é um problema do mercado hoteleiro. A hotelaria em si, ela é muito mais uma forma de você diversificar seu investimento do que uma forma de, esse é o melhor negócio da vida. Não é o melhor negócio da vida, infelizmente. Nós não temos linhas de fomento atrativas de BNDES, de bancos privados ou bancos públicos que justifica eu pegar um dinheiro para fazer isso. Então, como diversificação de investimento é bacana, você tem um equipamento hoteleiro, a hotelaria é legal, que quando ela é bem cuidada, ela dá uma perpetuidade imobiliária. Então, um hotel sempre novo, ele vai ser sempre bacana. Você vai pegar Copacabana Palace no Rio de Janeiro, é um dos hotéis, é um dos prédios imobiliários no Rio com mais de 90 anos, que tem uma menor valorização imobiliária que tem. Que prédio com 90 anos, você andar no Rio de Janeiro, você acha o valor imobiliário que tem o Copacabana Palace. Então, a hotelaria permite para o lado imobiliário uma perpetuidade quando trabalhada de forma séria, quando trabalhada de forma profissional, correta, uma perpetuidade imobiliária, então tem um valor do ativo imobiliário significativo. Douglas, a gente acaba sempre voltando para a questão econômica, né? Porque a gente tem um dinheiro caro demais no Brasil, isso impacta qualquer negócio. Porque você vai precisar de fluxo de caixa, por mais que você consiga algum dinheiro mais barato para o investimento inicial, em algum momento você precisa de fluxo de caixa para recuperar alguma sazonalidade, né, no teu faturamento. E aí o dinheiro é caro. Então isso inviabiliza muito o negócio. Então, eu concordo com você, mas nós não temos esse problema de sazonalidade. Nós também temos esse lado positivo aqui na Baixada. Eu não sei historicamente falando, mas num passado muito recente, a cidade de Santos ela tem um business e tem a demanda de lazer. Sim. Que principalmente, na alta temporada, quer dizer, as férias escolares é uma rota de fuga interessante. Fevereiro. Eu acho que aí todo mundo se dá bem, em qualquer lugar de sol no mundo. Eu acho que todo mundo foge para curtir um negocinho. Mas não daria para você ter um negócio para viver de 2 meses de férias escolares, 3 meses de férias escolares, alguma coisa assim. Então o Santos tem, sim, essa demanda de final de férias escolares, virada de ano, onde a família desce para vir para cá, sempre teve, né? Isso, hoje ela tem uma estrutura de CNPJ, uma estrutura de empresas bacana que movimenta, e tem, óbvio, é o maior porto da América Latina. Então, se o maior porto da América Latina não gerar uma demanda para a cidade, alguma coisa está errada. Então, nós temos o benefício
de ter aí um gerador de demanda muito interessante, que é o porto, o sistema do porto, e a gente fala não só dos cruzeiros lindos, maravilhosos, que a gente vê da varanda... Por sinal, estamos no maior temporada de cruzeiro da história de Santos. Mas você tem o de carga, esse que não para. Também. Esse que a cada 30 minutos está entrando um naviozinho aí aqui com soja, com diesel, com carro, com container, com tudo. Você vê, como eu te falei, que a gente tem temas que a gente ainda continua na mesma pauta aí patinando, né, França? É que recentemente nós recebemos aqui 2 navios com uma capacidade, se não me engano, eu não gosto de dar um número e ele não ser preciso, mas o número assim é grande de containers. E ele é tão grande, acho que não sei, 310 metros, que teve que parar a travessia de balsas para que o navio pudesse passar. Você vê a que ponto nós chegamos. Né? Ou seja, a gente vê o crescimento com relação aos navios, a movimentação de cargas, mas você é obrigado a parar a travessia de balsas de pessoas que moram no Guarujá e trabalham em Santos e vice-versa. E aí tem um outro ingrediente que eu também quero ver a sua análise. Até que ponto, né, os nossos representantes políticos poderiam ou deveriam fazer gestão com relação aos governos federal e estadual para também incentivar iniciativas com relação ao turismo? Eu acho que toda iniciativa que possa acontecer em parceria, iniciativa privada, governo municipal, estadual, federal, ela é sempre bem-vinda. Acho que o que a gente não pode é depender, não deveria depender da iniciativa pública para isso. Mas quando você pensa, ou se eu tentar pensar no município como um CNPJ, vou pensar que a prefeitura é um CNPJ, eu seria o gestor desse CNPJ, não tenho a pretensão e nem o tempo para ser isso, mas pensando como se fosse uma empresa, uma prefeitura, olhando para o lado do turismo. Eu não mediria esforços para uma cidade como Santos, para fomentar, para estruturar, e eu acho que quando eu falo fomentar, não são campanhas publicitárias, eu acho que isso que tem que fazer é iniciativa privada. Eu acho que quando eu falo fomentar é estrutura. Se eu receber 350 mil carros no final do ano, eu consigo fazer esses carros andar na frente. Você consegue no final de semana. Então o que eu falo do poder público, o poder público não é fazer com todo respeito, uma campanha publicitária na TV Globo, ou no SBT, ou na Bandeirantes, ou no YouTube. Não é isso. O que eu falo é estrutura. Eu consigo acomodar, eu consigo ter um transporte eficiente, eu consigo ter saneamento básico, eu consigo ter saúde, segurança. É esse que o poder público deveria se cuidar. Não é eu vou lá fazer... Ajuda, mas não é esse que vai fazer. O que vai fazer, de novo, é a infraestrutura, é itens de segurança. Eu pegar o carro, eu sair lá do Canal 1 e chegar na ponta da praia em 15, 20 minutos para andar 8 quilômetros e não em 2 horas quando é na alta temporada. Talvez eu tenha um poder, um VLT, né? O VLT que rode, eu consigo chegar, talvez em Peruíbe pelo VLT, entendeu? Talvez limpeza, né? A gente não falou aqui, que é fundamental, né? Uma cidade limpa, vou fazer um né? parênteses, a Orla de Santos está linda, hein? Está muito bem limpa, é uma das boas. Eu acho que nós estamos agora fazendo... passando um pouquinho de carinho. Eu acho a Orla de Santos está bem cuidada. Agora, segura. A sensação de segurança que eu tenho é muito... E eu estou acabando de chegar de um país onde eu ia no Starbucks, eu deixava meu celular, meu laptop, eu ia no banheiro, 10 minutos depois eu voltava, estava tudo na mesinha lá com 300 pessoas passando. Eu ia para a praia, em Sarasota, com a família, deixava as coisas no guarda-sol, ficava meia hora no mar vendo os golfinhos, voltava e estava lá. Então eu estou falando, a sensação de segurança é muito positiva que eu estou tendo aqui. Eu não estou dizendo que a gente tenha segurança, mas a sensação sim. Quando o programa estiver passando em dezembro, que estão gravando algumas semanas antes, já prendeu todo mundo que invadiu os supermercados, as rações já acabaram, aí vai estar mais equivalente. Mas a Orla está bem cuidada. Eu só queria complementar, quando te fiz a pergunta a respeito da importância dos nossos representantes da Câmara Federal e da Assembleia de cobrarem dos governos políticas públicas na área do turismo, por exemplo, que inclui justamente isso, segurança, mobilidade, saúde, é porque nós tivemos aqui, não sei se você conheceu, o França conheceu, eu também,
Nós tivemos um empresário que, no meu entendimento, foi um grande visionário da cidade de Santos, que foi o Armênio Mendes. O que ele fez com o centro de convenções, o que ele fez com relação à hotelaria, a modificação, o investimento que ele fez na cidade. E que por muitas vezes, que tenho que citar isso, França, as pessoas criticavam, tá vendo, esse cara quer comprar a cidade. Quer dizer, olha só como que as pessoas pensavam. Quem investe na cidade, que é o empresário, né? Ele está investindo porque ele tem que ter o retorno. Agora, quando ele investe, e aí que eu quero também a sua análise, e ele colabora com o turismo, com a sua cidade, isso é para isso que existe, por exemplo, o empresário, que eu dou o nome de iniciativa privada. O desenvolvimento imobiliário, seja ele residencial, comercial, enfim, desde um shopping center até uma torre de alto luxo residencial, ele tem que trabalhar, ou normalmente ele trabalha em prol da cidade. Às vezes as pessoas não conseguem perceber isso, mas para mim não dá para você ter um desenvolvimento, não dá para você ter renda, não dá para você ter uma estrutura bacana de um turismo sem ter o desenvolvimento imobiliário. Então eles devem sim trabalhar juntos, planejados, e principalmente eles devem conversar, devem fazer sentido e não competir. Então eu não quero competir com o hotel A, B ou C, eu não deveria, obviamente que a gente compete porque o mercado é um só, mas eu estou dizendo competir no sentido de eu tenho que junto mostrar que Santos é o lugar para o cara vir fazer a convenção dele, é o lugar para ele vir passar o final de semana, para ele aproveitar, dar uma caminhada, para ele fazer um esporte outdoor, para ele ver uma das coisas mais bonitas que tem, que é um navio entrando no canal. A gente não tem noção da beleza que é. É uma atração. O cara daqui de Santos mora, nasce aqui, ele não percebe. Mas eu lembro quando eu era pequeno lá em Araraquara, cara, o grande negócio era pegar o meu pai e me levar numa cidade que tivesse um aeroporto, parar para ver os aviões descer. Eu acho que todo mundo aí que nasceu da década de 80 para trás, década de 70 para trás, tinha isso. Primeiro que naquela época o aeroporto era coisa de luxo, quer dizer, era talher de prata, você colocava a melhor roupa que tinha. Até hoje, graças a Deus, a aviação se tornou uma coisa bem democrática, não é mais uma questão de status, embora ainda cara no Brasil, mas não é uma questão de status, mas ela está bem acessível do ponto de vista de classe social. Mas a gente não tem, eu não tinha conhecimento, eu não tinha visto ainda a beleza que é cruzeiro não se fala. Quando você vê aquele 5.000 pessoas dentro de um navio com uma música, aquela iluminação que passa aqui na nossa frente, parece que você consegue pegar aquela mão. Aquilo realmente é uma coisa, é um entretenimento. Devia ser cobrado o ingresso para as pessoas. Mas o navio de carga, e quando chega o navio de carro? 5.000 carros dentro do negócio. Gente, a gente está indo para o final, tem pouco tempo para o programa. Eu queria uma análise ainda tua, Matheus, sobre os riscos, né, que a gente está avaliando num cenário aí de transição de governo. A gente está vendo o mercado reagindo com uma série de situações, com declarações de equipe econômica, futuro presidente, risco de estouro do teto de gastos, enfim, política econômica e um excesso de ministérios, com o ministro não técnico assumindo uma pasta altamente estratégica. Que tipo de risco você vislumbra diante do cenário político atual no Brasil, para o setor do turismo de negócio especificamente? O Brasil é um risco eterno. Quer dizer, a gente vive no risco, ou sempre viveu no risco. Quem não lembra da época de inflação, Cruzeiro Novo, Cruzado, né? Quer dizer, então, eu acho que infelizmente o empresário, o empreendedor, ele aprendeu por uma necessidade de sobrevivência a viver no risco. O risco que nós temos hoje é duro. Essa é a pergunta do milhão. Qual que é o nosso risco? Como é que eu faço meu planejamento? Como é que eu sei o que vai acontecer em 2023? É muito difícil. Por quê? Porque nós não temos informações oficiais desse novo governo. Qual que é o real rumo dele? A gente tem muita especulação. É uma entrevista do Haddad aqui, é uma entrevista de alguém do grupo de transição deles, mas de fato e de direito a gente não sabe, infelizmente ainda,
qual que é o real rumo. Se o rumo é uma tragédia muito grande para o empreendedor, mediana, se é o que vai tentar ser feito que já foi e não deu certo, se vai ser uma coisa melhor. Então é muito complicado hoje a gente falar qualquer coisa de 2023. Eu acho que esse é o grande problema, esse ponto de interrogação de novo. Eu faço o exame, eu já sei que eu estou doente, pelo menos eu começo a me tratar para isso. Hoje eu não sei o que eu tenho, eu não sei que tipo de tratamento eu tenho que fazer em 2023. Então eu acho que a pior coisa que nós temos hoje, na data de hoje, é não saber se eu tenho que tomar uma Novalgina ou se eu tenho que fazer um tratamento para o câncer. Esse é o grande problema. Não sei se a minha dor de cabeça é só realmente uma coisa que um Tylenol resolve ou se eu tenho que ir para uma coisa mais séria. Quer dizer, eu estou fazendo duas brincadeiras não reais, são coisas sérias demais. Eu tenho uma análise, tentei fazer analogia, talvez não muito feliz na analogia. Eu quero compartilhar ela com vocês. A análise que eu tenho é que das cadeias produtivas, talvez a do turismo seja a mais complexa e mais sensível a esse tipo de cenário de risco, né? Quando você tem insegurança jurídica, quando você tem instabilidade política. Por quê? Porque você depende muito de ambiente favorável de negócios, né? Então, por exemplo, o Matheus comentou agora, ninguém investe num hotel porque tem uma alta taxa de retorno. Ele investe porque ele acha que é uma taxa pequena, mas ele tem uma certa margem de segurança. Mas você investir num hotel é uma das coisas que acontece nos países conflagrados, países que têm crise, excesso de conflito político-social, uma das primeiras coisas afetadas são os hotéis. Né? Porque você não tem as pessoas na rua, você não tem eventos, você não tem entretenimento, os restaurantes fecham. Né? Então é um dos lugares mais afetados. Eu acho que na cadeia de produção, quando você imagina tudo isso, aeroporto, empresas de turismo, restaurantes, área de entretenimento, área cultural, tudo isso acaba sendo afetado, né, quando você tem um cenário de estabilidade. Eu vou agora tentar, pelo menos, conseguir te responder uma pergunta, que até agora eu fui em cima do muro. Não, você foi bastante direto, não seja tão crítico. A dúvida financeira, a dúvida política é a pior coisa hoje para nós, até como gestor. Como é que eu vou fazer meu 2023? Mas eu vou para um cenário, tentar te responder, num cenário pessimista. Num cenário pessimista, onde a gente vai ter talvez um problema financeiro, uma alta da inflação, um aumento do desemprego. O primeiro segmento dentro da cadeia de turismo, dentro da cadeia hoteleira, do turismo, tem um reflexo imediato, é o turismo de negócio. Então, cara, para que eu vou mandar 3, 4 executivos para uma viagem? Para que eu vou fazer a viagem? Para que eu vou fazer uma convenção? Nada mais é do que uma celebração. Para que eu vou gastar essa grana se eu não sei como que eu vou pagar a conta no segundo semestre? Então, o Covid foi assim, de grandes... É igual você imaginar uma convenção na Venezuela, né? Vamos fazer uma convenção em Caracas. Eu acho que se você olhar aí de 2019, né? Março de 2019 para agora, dentro da hotelaria, mesmo Orlando, eu vou te falar... O Covid foi a partir de março de 2020. Mas Orlando, Flórida, que eu falei dos 75 milhões de visitantes, é o maior destino para convenções dos Estados Unidos. Ele não tem o maior equipamento é Chicago, o segundo maior é Orlando, mas Orlando recebe mais eventos do que Chicago e do que Las Vegas, o centro de convenções de Orlando, o Orange County Convention Center. 2019 acabou em março. Até hoje, Disney já está recebendo mais turista do que antes, os hotéis já têm uma performance tanto de receita, tanto de ocupação quanto de diária média, então o RevPAR melhor do que 2019. Já recuperou. O destino, não os Estados Unidos num todo, os Estados Unidos num todo já recuperou, mas não corrigiu. Já recuperou até porque a inflação nos Estados Unidos nos últimos 12 meses chegou quase a 2 dígitos, foi a maior inflação da história americana nos últimos 50 anos, provavelmente. Mas o convenção nos Estados Unidos num todo, especialmente Orlando, que já recuperou os números do viagem de turismo de lazer, ele não conseguiu recuperar. Então, só para dar uma ideia do quanto é impactante um momento econômico, por quê? Porque, de novo, eu só gasto dinheiro em eventos
para celebrar, para trazer outras coisas. Eu não mando 10 pessoas mais de uma IBM para uma convenção, eu só mando uma. Eu não mando, quer dizer, diminui a quantidade para tudo. Hoje tem a coisa híbrida. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que se vier a ter um grande problema, o primeiro impacto vai voltar a ser como foi no Covid. A indústria, daí o nosso centro de convenções vai ser prejudicado, os hotéis com área de eventos e de convenções vão sofrer um pouquinho mais. A alternativa acaba sendo essa mesmo, França. Vamos fazer uma videoconferência. Mas acaba sendo até mais fácil. Pois é, mas agora a gente está chegando no final. Vamos ver outras oportunidades. O Matheus vai estar com a gente em outros programas, até porque é nosso parceiro no projeto. Teve a felicidade e a brilhante ideia de montar essa estrutura de estúdio aqui. Douglas, obrigado, viu, por ter participado conosco. Na realidade foi mais uma aula. Eu estou muito contente de ter conhecido o Matheus, uma figura que merece não só ser ouvida nos nossos programas, mas ele deveria, inclusive, preparar até um evento para poder trazer um pouco da expertise dele aqui para a nossa região. Eu acho isso muito importante. Eu sugiro que você faça um programa convidando o Heitor Gonzalez, que é o presidente do Sindicato dos Hotéis. Você manda aqui, Douglas, você é sócio desse projeto. Que ele é um cara muito, muito inteligente, também conhece bem o mundo, ele é o proprietário, inclusive, do restaurante Rufinos, do Aquamundo, que é aquele aquário que fica de frente para a praia, e é o presidente do sindicato do restaurante, bares, hotéis similares. Eu acho muito importante. São pessoas que têm um conhecimento muito grande e que lutam para melhorar a nossa região num tema muito importante, que é o turismo. E só para complementar, você que aqui é um professor à minha esquerda, né? O turismo, a gente não pode só pensar pelo menos eu vejo assim, em gastronomia e rede hoteleira. O turismo é muito mais do que isso. O turismo é ter essa beleza, por exemplo, da nossa região, uma beleza natural, mas que se não tiver um projeto de turismo, vai continuar sendo só uma beleza natural. Bom, primeiro, obrigado pelas palavras. Não sou tudo isso. Mas eu sou entusiasmado com o Brasil, com o segmento do turismo, com a hotelaria. Se eu puder contribuir de alguma forma com a minha experiência, com o meu conhecimento, principalmente behind scenes, fora da TV, melhor ainda. Eu acho que nós temos realmente muito potencial. Nós temos a arte de servir. O povo brasileiro, e a gente, quando compara, isso é uma coisa, a hotelaria daqui com a hotelaria dos Estados Unidos, a gente sabe fazer serviço, a gente gosta de hospitalidade. Eu acho que a gente mima até demais, tá? Mas a gente não consegue ver o que o hoteleiro faz aqui, o que o receptivo de vários lugares faz aqui lá fora. Até por uma questão cultural, mas nós somos apaixonados pelo serviço, por isso. Então isso é um diferencial muito, de fato e de direito, muito dedicação. Interessante. E não é à toa que o turismo internacional, quando ele chega aqui, ele fica apaixonado. Você vê na Copa do Mundo, eu não estava aqui, eu já estava nos Estados Unidos 2014, mas você pode ter 542 mil reclamações com relação à infraestrutura, com relação à organização, mas ninguém fala da paixão do brasileiro de atender, de ajudar, de curtir, de servir. Muito pelo contrário, fala que em todos os lugares que foram feitos a Copa, poucos lugares ou nenhum lugar consegue fazer o que o brasileiro faz. Então, para mim, se eu puder ajudar a indústria hoteleira, se eu não tenho essa pretensão, mas de alguma forma colaborar, contem comigo. Eu acho que a cidade de Santos é sim privilegiada, ela tem condição de ser diferente das demais, principalmente por o que a gente falou. Porto, o maior porto da América Latina, equipamento de hospedagem, proximidade. Esse é o principal divisor de água. A renda do Brasil vem de São Paulo. São Paulo é o lugar que tem a maior cidade de São Paulo, fora o estado de São Paulo, enfim. Nós temos aí o tempo e eu quero agradecer de novo, quero dizer que o Comfort fica muito feliz em poder participar de um projeto como esse, de ter essa estrutura e dar acesso a essa digitalização, a essa tendência, a essa situação que hoje, como eu falei na introdução, é irreversível. Então, conte conosco, nós entendemos sim
que o Comfort ele pode contribuir com a nossa vizinhança e a gente quer fazer muito isso. Maravilha. O exemplo claro foi a pintura da rua que nós fizemos aí no dia 15 Proclamação da República, 15 de novembro, quando a gente convidou toda a nossa comunidade aqui, principalmente os nossos vizinhos aqui da Ponta da Praia, para poder pintar a rua e resgatar um valor, e sou suspeito para falar, ficou um trabalho maravilhoso. Bem bacana. Vale né? a pena a visita, pode vir aqui na O Comfort ele está aqui na Realberto, em frente atrás, né? Para quem está... Do Internacional, né? Não, frente do Saldanha. Na verdade, na parte de trás do Saldanha, se você tiver como referência a Orla da Praia. Mais uma vez, Matheus, obrigado. Douglas, obrigado. E obrigado a você pela sua audiência, pelo seu prestígio. Até a próxima Escuta, semana. eu pego meu voucher aonde? Até a próxima semana. e vem para ceia no Comfort.